o nome e o modelo nasceu na TV Gazeta. Eu apresentava um quadro lá que chamava Roda de Homens, em 2013. E aí o Ricó, que é era, né, o diretor do programa, e era, na época, era só a namorada dele ainda, que era a Kátia Fonseca, hoje a esposa dele, ele me chamou para uma reunião, e aí eu tava com um projeto, e aí é engraçado que esse projeto agora se realizou na Jovem Pan, que é o SOS Empreendedor, que o Tutinha veio e falou assim, cara, o que você acha disso? Eu falei, cara, isso que eu queria fazer há 10 anos atrás. Eu falei, vamos fazer, eu tô com ideia de você, o Eric Surita. Eu falei, legal, mas vai vendo. Aí eu levei esse modelo, eu falei, Ricó, vamos atender as pessoas, né? A pessoa entra em contato e a gente dá um choque de realidade aí, em vendas, então, porque nessa época eu já tava com mais de... Foi 2000 e... eu já tava com 20 e poucos anos já de loja, de rede de loja e tocando as lojas e tudo mais. Aí eu cheguei pro Ricó e falei, Ricó, vamos fazer um programa de atender as pessoas, né, e dar conselhos de empreendedorismo e tal. E ele só ficou assim, Eu falei, porra, ele não tá gostando, cara. Aí no final da reunião ele falou assim, você já assistiu Lie to Me? Aí eu falei assim, já... Aí ele falou assim, cara, é muito legal aquilo, porque o cara descobre quem tá mentindo, não sei o quê, bababá, bababá. Você sabe fazer aquilo? Eu falei, sim, sei. Mas eu nem tava afim de fazer, olha que loucura. Mas eu vi que o cara tava muito afim. Muito pilhado. Falei, bora lá, vamos fazer. E aí, nasceu dentro do programa da Kátia Fonseca. Tinha um quadro que chamava Não Minta Pra Mim. E aí eu comecei a fazer análise lá, trazendo coisas do que acontecia ali naquela semana. E aí ele vai pra Bandeirante, ele e a Kátia, o quadro acaba. Aí ficou 2 anos, cara. Eu falei, mas eu não quero fazer isso. Acho que acho que o pessoal nem gosta, o pessoal não vai gostar. Não tem, sei lá, eu achava muito pequeno, assim, sabe? Tipo, tal. Isso acabou em 2014. Aí em 2016 aparece a Patrícia Leles, que agora, né, procurada pelo FBI, né? Mitomaníaca. E em 2016... Quando eu faço a análise dela, eu falo, essa menina é mitomaníaca. Cara, ela gabaritou tudo que ela fazia ali, botava as mãos pra cá e se coçava e olhava e fazia. Eu falei, ela tá mentindo. E aí o meu canal, que tinha tipo 300 visualizações, 700 visualizações, eu lembro que uma vez teve 1.200, eu falei, nossa, 1.200? Falei, que legal. Fiz Patrícia Leles e em uma semana deu 100 mil visualizações. Nossa. Eu falei, opa, aí tem coisa. Aí eu fiz a Camila Pitanga, deu 1 milhão de visualizações, tipo, em 1, 2 dias. A Camila Pitanga foi do Domingos de Montagne? E aí eu falei, opa, tem coisa aí. E aí é que começou essa história toda. Então, o princípio foi em querer entender o ser humano. E a partir daí foi indo para pós em psicologia junguiana, aí foi PNL, PNL já foi antes. Aí toda essa parte comportamental, aí a pós... E aí fui trazendo outras coisas, estudando outros autores e tudo mais. Aí culminou no Não Minta Pra Mim lá no YouTube. Legal. Que depois, inclusive, culminou aqui na BP, no Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. Né, que é o mesmo fez princípio. Uma temporada, né? Você participou, inclusive, também do Investigação Paralela, caso da Mari Ferrer, caso da Maria da Penha. Mari Ferrer, que foi uma análise que eu fiz, que toda a mídia tava indo pra cá, todos os influencers, né? Como é que era? Não existe estupro culposo, que era a hashtag. E aí, depois da análise, a hashtag, eu tenho até o print disso aí. A gente chegou a ser um dos assuntos mais comentados, que era a Mariana Ferrer mentiu. Olha que doideira. E aí, Maria da Penha, que também caiu no meu colo ali, eu falei, cara, esse cara tá falando a verdade, tudo que ele tá dizendo aí tem congruente e tudo mais. E uma história mais cabeluda aí, né? Porque o cara também, até hoje, não vê as filhas, tem toda a história. Exatamente. Por aquilo. Inclusive, esse episódio está disponível, ele é exclusivo da plataforma, né? Do streaming da BP. Se você quiser assistir, o QR Code tá na tela. Isso aí. Isso. Ô, Ricardo, dá pra burlar isso de alguma forma? Por exemplo... Tudo isso, porque tudo que nós estamos falando são ancestralidades que estão, parece que nos nossos genes, assim, não dá muito pra fugir. Mas um cara perito, um psicopata de primeira, aquele de livro, sabe? Tipo, me vem à cabeça Dexter, do seriado, eu adoro Dexter. Ele consegue ou nem ele escapa? Consegue. Consegue. Tem alguns que são muito, muito, muito difíceis. Eles dão brechas.
essas brechas podem aparecer ou não. Quer ver um que talvez não é tão, mesmo. Não é tão famosinho? E vamos falar de alguns, vou dar exemplos. Por favor. Mas um que é bem interessante é o assassino de Green River. Eu não lembro o nome dele exatamente, mas ele ficou conhecido como o serial killer de Green River, né? E você consegue buscar, vê aí qual é o nome dele. Põe aí o serial killer de Green, eu não sei se acho que é Green River. E ele apareceu pra mim aqui o Gary Ridgway. É isso aí, é Gary alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui. Nossa, esse aqui. É esse aí. Professor Ridgway, é esse aí, o Gary Ridgway. Ele ficou, acho que uns 15 anos, cara. E a polícia não pegava ele. Ele matou todas essas mulheres? No mínimo, ele conseguiu catalogar mais de 60. É um dos maiores serial killers de todos os tempos. De todos os tempos. Tem um que eu acho que é maior do que ele, mas ele... Tanto é que o Ted Bundy, Ted Bundy chegou a ajudar a polícia, porque ele já estava preso, para ver se pegava ele. O Ted Bundy deu umas dicas, vê isso, vê aquilo, tal, porque depois ele foi executado, né, na cadeira elétrica. Esse cara? Não, Ted Bundy. Esse tá preso até hoje. Ele tá, acho que é prisão perpétua. Mas o Ted Bundy, chegaram a perguntar para ele, quando ele tava no corredor da morte, se não me engano, foi meio que eles conseguiram se conversar, eles que eu falo, as histórias, né? Então, antes do Ted Bundy ser morto, chegaram, se não me engano, a perguntar algumas coisas para ele. Tipo assim, o que você acha, tal? E como ele tava querendo se safar, né, ele dá uma ajudinha, tal. E esse aí, vamos falar desse primeiro, do Green River. Mas o Ted Bundy falou, cara, ele é muito bom. Ele deu algumas dicas, ele falou assim, esse cara deve ser... E ele deu umas características. Ele falou assim, esse cara muito provavelmente é assim, 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 assim. E ele deu realmente algumas... ele falou assim, esse cara deve trabalhar assim, porque... Qual que é o problema dele? Ele só pegava prostituta. E então, tipo assim, primeiro, era difícil alguém reclamar. Olha que doideira. Porque às vezes as meninas já tinham saído de casa, não tinha uma referência de... Então, às vezes, demorava para alguém reclamar o corpo. E outra, ele pegava essas meninas ao sair do trabalho. Então, acho que foi a segunda mulher dele, ou a terceira mulher dele, alguma coisa assim, ou a segunda, nunca percebeu nada. Porque ele saiu do trabalho, matava e ia para casa, cara. Olha que doideira. E essas meninas, elas ficavam normalmente numa avenida que é muito grande lá, eu não me lembro, que é no estado ali, mais pro oeste ali, americano. E ele desovava sempre elas no mesmo lugar ali, que tinha um rio, tinha meio que uns alagados ali. E quando pegaram ele... Porque imagina, quantas meninas trabalhavam lá? Quantos caras abordavam as meninas? Quantas meninas faziam... Às vezes fazia, sei lá, 5, 6, 7, 10 programas numa noite. Então, qual que é não dava para você fiscalizar. Eles até sabiam. São prostitutas, pegam elas aqui, mas vão fazer o quê? Vão prender todo mundo? E chegaram a pegar ele. 2 vezes. Caramba. Fizeram polígrafo com ele. E não deu nada, cara. Polígrafo é o detector de mentiras. Como é que funciona isso, cara? Pela entonação da voz, impostação da voz? Ele pega reações corporais. Então ele vê pressão, e sabe o que é legal? O cara que inventou o polígrafo, uma coisa curiosa, ele tinha uma relação, era um trisal. Caramba! Era ele com 2 mulheres. Esse cara... Ele que escreveu a Mulher Maravilha. Então, ele era o autor da Mulher Maravilha. E você vê que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade. Então, o primeiro projeto de polígrafo foi ele que fez. Olha que doideira, né? Que loucura isso. Que plot twist. Então, hoje, esses polígrafos, ele pega o quê? Ele pega batimento cardíaco, pressão... a transpiração, temperatura. Alguns você põe para ver a pupila, se ela dilata ou não. Então, são reações fisiológicas que não tem como você controlar. Agora, isso vai indicar, de fato,
Não, porque a pessoa pode estar nervosa. Uhum. A pessoa uma pergunta pode... Às vezes, a forma que a pessoa fazia a pergunta. Então, e normalmente eles ficam assim... a pessoa que vai aplicar é um cara extremamente sereno, é um cara... não é que nem a gente vê nos filmes, né? Agora eu vou perguntar pra você onde você estava. Não, é um cara que vai trazer calma pra pessoa. Fala, olha, eu vou te fazer... Mas imagina, você lá sendo acusado, sei lá, de um assassinato, de estupro, sei lá. Olha, eu vou te prender tudo aqui. Nem que se você não é, você vai falar assim, meu Deus, e se esse negócio mexer aí? O que eu faço? Fica nervoso pensando na possibilidade de parecer nervoso. Esse cara, ele era muito congruente, muito conciso. Eu não tenho, se eu não me engano, eu cheguei a analisá-lo depois que ele é preso. E você percebe que ele tem um pouco de descolamento da realidade. Só que eu vi ele mais como um cara obsessivo-compulsivo do que um psicopata. Porque, de fato, o psicopata ele não sente remorso do que ele fez. E quando ele é confrontado com as vítimas, sabe aquele modelo bem americano que os familiares das vítimas têm o direito de falar? Fulana de tal era assim, não sei o quê, você acabou com a vida dela, blá, 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 blá. Ele chorou algumas vezes. E tipo... De verdade. De verdade. Demonstrou emoção ali que o psicopata não demonstraria. Não demonstraria. E no caso ali, eu vejo que foi mais um transtorno realmente obsessivo-compulsivo que começou... que já teve, acho que, gente aqui falando sobre isso, que é o escalar da pornografia. O Miguel Soriani. O cara vai escalando, e não é que todo mundo que... Primeiro, não é todo mundo que vai viciar em pornografia. Não é todo mundo que vai viciar em pornografia que vai escalar. Mas alguns vão escalar. E aí ele começa a ver pornografias diferentes, pornografias que não são mais convencionais, daqui a pouco mas e se eu experimentasse isso aí? E se depois eu experimentar e aumentar essa experimentação? E blá, blá, blá. E aí esse cara começa a ir num ponto que é tipo, e se ela morresse na hora que tivesse? Então são todos assim, não. Nossa, mas uma mente assim, uma mente de um psicopata. Não necessariamente. Tanto é que o cara fazia... Tanto é que, olha que interessante. Isso também depois, não só as minhas conclusões ali como psicanalista, mas conversando muito com psiquiatras, o psicopata, ele não tem mudança de padrão quando ele encontra a mania dele. E esse cara, quando ele tinha sexo em casa, ele não buscava as prostitutas. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.